Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protistas, quem são os protistas e quais são as principais características deles, quais são os protozoários que são protistas, que causam as principais doenças. Nós vamos falar algumas características principais deles. Bom, então quem são os protistas? São os protozoários e as algas. Eles são organismos eucariontes, ou seja, o material genético deles é envolto por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca, lembra lá? Nós temos que os protozoários são unicelulares, uma única célula. As algas podem ser multicelulares. Uma observação aqui muito importante é que as algas não têm tecido verdadeiro, não tem tecidos fazendo diferentes funções. Por exemplo, ela não tem um tecido só para revestimento, ela não tem um tecido só para absorção. Então, esses tecidos não têm funções diferentes separadas. A alimentação podem ser heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir seu alimento, matéria orgânica, ou autótrofos, conseguem produzir seu alimento, sua matéria orgânica. As algas são autótrofas. Podem ser de vida livre, colônias em grupos ou simbiontes. Simbiontes são os organismos que conseguem fazer associações. Alguns desses organismos conseguem fazer essas associações. No resumo aqui, de uma forma bem esdrúxula, bem errada, é como se fosse assim, são os organismos eucariontes, que eles não são nem considerados plantas, nem animais e nem fungos. Não escrevam isso em prova nenhuma nunca, tá bom? Mas é um jeito de você identificar que os eucariontes, tirando todos esses, a gente agrupa como protistas. Os protozoários possuem uma estrutura chamada vacúolo. Esse vacúolo pode ter a função alimentar, ou seja, ter enzimas digestivas ali que vai ajudar a se alimentar com esses recursos, né? Ele vai digerir esse alimento. Ou pode ser um vacúolo pulsátil ou contrátil. Vacúolo pulsátil ou contrátil é de protozoários de água doce. Por que de água doce? Porque quando esses animais estão em água doce, a concentração de sais dentro deles é maior do que a concentração de sais do ambiente. O meio é água doce. Então, o meio é um meio hipotônico. Esse protozoário ele vai ser hipertônico em relação ao meio. Hipertônico e hipotônico é uma relação de muito nutriente, pouco nutriente. Quando você está nessa situação, acontece a osmose. Ou seja, olha lá, nós temos um ambiente muito rico em sais, né? Então, um ambiente hipertônico seria dentro do corpo desses protistas de água doce. A água vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, entraria muita água dentro desse protozoário. Entrando muita água dentro desse protozoário por osmose, por um transporte passivo, esse protozoário precisa tirar essa água de dentro do corpo dele, porque senão ele explodiria. Vai entrando água, entrando água, entrando água, explodiria. O que ele faz com esse vacúolo contrátil? Ele consegue bombear essa água para fora do corpo dele. Então, regula a quantidade de água dentro desse organismo. Os protozoários, eles são classificados de acordo com a sua locomoção. Nós temos os protozoários risópodes, que são os que possuem pseudópodes. Esses pseudópodes são prolongamentos, né, desse citoplasma, eles formam como se fossem bracinhos. Esses bracinhos podem fazer uma fagocitose, ou seja, englobar alimento. Então, eles podem fazer esse englobamento de acordo com esse prolongamento do citoplasma. Um exemplo de organismo que pode fazer pseudópodes é a ameba. Inclusive, a ameba pode causar uma doença chamada amebíase. Um outro exemplo de protozoário, né, classificado pela sua forma de locomoção, são os ciliados ou cilióforas. Ou seja, eles têm cílios para sua locomoção e alimentação. Eles, com os cílios, eles conseguem chegar perto do alimento ou eles conseguem se locomover. Um exemplo é o paramécio. O paramécio, uma coisa muito interessante dele é que ele tem macronúcleo e micronúcleo, ou seja, o material genético pode ser macronúcleo maior ou um micronúcleo que é um pouquinho menor. O macronúcleo, quando esse paramécio vai se reproduzir, quando ele vai se dividir em dois por bipartição, o macronúcleo apenas duplica o seu material genético e se divide em dois. Vai ter dois macronúcleos em cada paramécio novo que foi gerado ali a partir dessa reprodução por bipartição, fissão binária ou cisciparidade. São três nomes para a mesma coisa, tá bom? Já quando tem o micronúcleo, a gente pode fazer a reprodução desse paramécio por uma conjugação. O que acontece? O micronúcleo ele vai fazer uma meiose. Quando a gente faz uma meiose, você produz 4 células filhas. Dessas 4 células filhas, o paramécio não precisa de 4. Então, 3 degeneram. Apenas uma vai prosseguir. Essa uma que vai produzir, ela se divide por mitose, ou seja,
Ela forma duas células filhas. Nessas duas células filhas, os dois paramécios que estiverem fazendo essa reprodução, eles podem chegar bem pertinho do outro e falar assim: e aí, me passa um pedacinho do seu micronúcleo? O que acontece? Um pedacinho do micronúcleo desse paramécio de cá passa para o paramécio de lá, e um pedacinho do micronúcleo desse paramécio de lá passa para o de cá. Então, eles dão uma trocadinha dos micronúcleos. O micronúcleo que foi aqui, que tem um antigo e um novo, ele vai se fundir, ele vai se juntar, se unir, misturando aqui a material genético, misturando as informações dos paramécios. Esse micronúcleo, ele pode, inclusive, aumentar de tamanho para formar um novo macronúcleo. Por que é importante esses paramécios fazerem essa reprodução por conjugação? É importante porque eles conseguem aumentar a sua variabilidade genética. Eles conseguem ficar um pouquinho diferente das células pais, né, das células iniciais. Outro exemplo de classificação de protozoários são os flagelados, ou zoomastigófora. E um exemplo clássico, que é uma doença muito clássica, causada pelo Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é um protozoário, ele que vai causar a doença. Quando ele causa a doença, ele é chamado de agente etiológico da doença de Chagas. E ele é transmitido para os seres humanos através de um vetor, ou seja, um inseto que vai pegar a doença e levar para a gente, introduzir essa doença, transportar essa doença nos humanos. Esse vetor é o inseto barbeiro. E como que acontece essa transmissão? O inseto barbeiro, ele pica os humanos, normalmente à noite, e quando ele pica os humanos, ele defeca do lado da onde ele picou. E aí você vai lá, tá com uma picada e você faz assim, ó. O que acontece? As fezes do barbeiro entram dentro do seu corpo. E essas fezes estão cheias do Trypanosoma cruzi, desse protozoário flagelado. Esse protozoário Trypanosoma cruzi, ele normalmente vai se alojar no tecido muscular do coração ou em órgãos intestinais. Quando esse protozoário se aloja no coração, ele pode causar um negócio chamado cardiomegalia, ou seja, aumenta muito o tamanho do coração dessa pessoa, pode trazer vários problemas por esse aumento do tamanho do coração. Também pode causar megaesôfago, ou seja, aumentar o tamanho do esôfago. A doença de Chagas não tem cura, não tem vacina. Muitas pessoas vivem anos com a doença de Chagas e acabam morrendo por essas complicações do aumento do tamanho do coração ou do tamanho dos órgãos, né, intestinais. Uma medida de profilaxia que a gente pode fazer para evitar, né, que você pegue a doença de Chagas é através do uso de telas nas janelas para evitar que esse mosquito barbeiro entre na sua casa, ou através de telas que você coloca no entorno da sua cama na hora de dormir. Lembrando que o barbeiro é muito presente em algumas regiões, então se na sua região não é muito presente, não tem problema de ficar sem tela na janela, sem tela no entorno da sua cama, tá bom? Aqui um outro exemplo de protozoário, também classificação dos protozoários, são os esporozoários. Esses esporozoários são protozoários que não têm um mecanismo próprio de locomoção, eles não vão ter flagelos, cílios, pseudópodes, eles não se locomovem sozinhos. Então, normalmente, eles vão se locomover ou pelo movimento da água, ou pelo movimento do sistema circulatório, né, no sangue. Um exemplo clássico desses organismos são os plasmódios. O plasmódio é o agente etiológico da malária. O que isso quer dizer? Ele é quem causa a malária. Malária, ela vai ter uma pessoa contaminada e ela pode passar para uma outra pessoa através do mosquito anófilis. O mosquito anófilis é o vetor. Essa pessoa contaminada, ela pode ter infecção hepática, ela pode ter infecção sanguínea e pode haver transmissão da mãe grávida para o bebê. Dá muitos problemas, mas uma característica de sintoma da malária muito evidente é que há ciclos de febre. Pode ter ciclos de febre terçã, de 3 em 3 dias, ou ciclos de febre quartã, de 4 em 4 dias. E essas febres, elas estão relacionadas com a entrada desse protozoário dentro das hemácias. Quando essas hemácias rompem para liberar esses protozoários, você tem um pico de febre causado por essa infecção sanguínea. Lembrando que os protozoários não são os únicos pertencentes, né, a esse grupo de protistas. Nós temos os protistas também representados pelas algas. As algas são seres que fazem fotossíntese, ou seja, eles têm clorofilas e pigmentos que são capazes de absorver
a energia do sol e produzir matéria orgânica, ou seja, produzir alimento para elas e para a galera da cadeia alimentar que vai se alimentar das algas, né? As algas não são plantas, porque elas não possuem tecido verdadeiro, ou seja, não tem um tecido para fazer o revestimento, não tem um tecido para fazer alimentação, não tem um tecido para absorver nutrientes, tudo junto, como se fosse assim, tá lá, tá tudo junto, entendeu? Não tem essa separação de funções dos tecidos. Exemplos, algas verdes e vermelhas, e elas podem se reproduzir por alternância de gerações. Ciclo haplodiplobionte. Meu Deus, professora! O que isso quer dizer? Quer dizer que essas algas podem ter um adulto diploide, 2 N's, e um adulto haploide, N. Nossa, professora, estava indo tão bem. O que está acontecendo agora? O que é isso? Adulto 2N quer dizer que dentro do material genético ele vai ter parzinhos de cromossomos, parzinhos de DNA bem enroladinho. Cromossomos, nada, de uma forma bem simplificada, são DNA bem enroladinho condensado. Então, quando é um adulto 2N, tem pares de cromossomos. Esses pares de cromossomos, quando eles sofrem meiose, eles vão gerar esporos que têm meiose, metade do número de material genético. Gera metade do material genético, em vez de ter parzinhos de cromossomos, ele vai ter um de cada. Quando esse organismo adulto tem um cromossomo de cada, ele é considerado um organismo adulto N, haploide, tá bom? É isso. Ciclo haplodiplobionte, esse palavrão horroroso, nada mais quer dizer que ter um adulto 2Ns, com pares de cromossomos, ou adultos Ns, revezando, alternando esses ciclos de reprodução. E além disso, a gente tem que falar um pouquinho da importância desses protozoários, né? Eles só causam doenças? O que acontece com eles? Bom, as algas, elas são a fonte primária de matéria orgânica para esses organismos aquáticos. Então, eles servem de alimento para a cadeia alimentar aquática. As algas, elas podem ser utilizadas como alimento, né? Por exemplo, comida japonesa, ai que delícia, usam algas. As algas são consideradas o pulmão do mundo. Não é a Amazônia que é o pulmão do mundo, porque elas têm uma grande produção de oxigênio através da fotossíntese. Isso pode diminuir um pouquinho os problemas que a gente tem de aquecimento global. Lembrando que a alga não é capaz de resolver toda essa situação, tá bom? A gente também tem que diminuir a incidência e emissão de CO2, de dióxido de carbono. Mas é aqui uma ajudinha, entendeu? Porque a alga vai pegar o CO2 na atmosfera e liberar o oxigênio. Porém, as algas podem fazer um fenômeno chamado maré vermelha. O que é a maré vermelha? É quando os dinoflagelados podem ter um aumento da sua população. Esses dinoflagelados, eles podem liberar alguns pigmentos que trazem essa coloração vermelha, que são os pigmentos com carotenoides. E essa grande reprodução, esse aumento dessa quantidade de pigmentos na água, ela pode liberar toxinas. Essas toxinas podem afetar todos os organismos aquáticos dessa região, aumentar a mortalidade de peixes, por exemplo. Outra coisa que pode acontecer com as algas é o problema chamado eutrofização. Olha aqui que, situação. Eutrofização é quando você tem uma grande quantidade de poluentes sendo lançado no rio, por exemplo, esgoto. Esgoto aumenta a quantidade de matéria orgânica na água, ou seja, aumenta a quantidade de alimento para fungos e bactérias. Então, os fungos e as bactérias falam, vamos fazer o quê? Comer muito, não é mesmo? Comer muito, reproduzir muito. Então, tem um boom das bactérias e dos fungos que vão se alimentar dessa matéria orgânica, que vão decompor essa matéria orgânica dos esgotos. Isso aumenta a quantidade de minerais disponíveis provenientes dessa decomposição. Se tem minerais na água, tem nutrientes para as algas se proliferarem. Agora as algas falam, vem cá que eu vou reproduzir. Daí esse boom da quantidade de algas, elas podem ter tanto aumento do seu número de algas, que elas vão fazer uma cobertura aqui na superfície da água. Fazendo essa cobertura, diminui a entrada de luz. Diminuindo a entrada de luz, prejudica a fotossíntese dos outros organismos que estão nessa região. Ou seja, prejudica a fotossíntese de outras algas que não estão tão na superfície e de plantas que não estão tão na superfície. Se diminui a quantidade de algas e plantas aqui fazendo a fotossíntese porque diminuiu a luminosidade, o que acontece? Diminui a quantidade de oxigênio na água. Diminui a quantidade de oxigênio na água, acaba aumentando a mortalidade dos organismos aquáticos. Aqui é um esqueminha mostrando da eutrofização, né, amores? Em quantidade normal de nutrientes, as algas não estão em quantidade abundante, tem um consumo normal de oxigênio e sobra oxigênio para os outros organismos vivos. Quando você libera esgoto não tratado no rio,
Quando você libera fertilizantes nesse rio, você tem um excesso de nutrientes. Elas se reproduzem muito rapidamente e pode diminuir a quantidade de oxigênio disponível para os outros organismos. Esses outros organismos acabam morrendo. E é isso, meus amores, que eu queria falar para vocês de protozoários. Deem uma olhadinha de como eles são diferentes entre as bactérias, ok? Que a gente falou das bactérias anteriormente. E deem uma olhadinha ali nas doenças, doença de Chagas e malária, também é muito importante. Essa parte de eutrofização, ó, também é muito importante, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e até mais.